Orjan Yujid Urjan San Pemage Sardum Pola Yatsen Chugi Yudrum Ye Pemajum Eje Sudran Kordu Kadru Mampekor Je Sudagruchi Jinji Lapchir Jesus So Guru Pema Siji Orjan Yujid Urjan San Pema Ge Sardom Pola Yatsen Shogi Nyodrum Ye Pema Jum Eje Sudran Kordu Kandru Mampekor Je Sundadruchi Jinji Lamche Jesus So Guru Pema Siji Om Arjan Yujin Urjan San Pema Ge Sadom Pola Yatsen Chogi Yodrum Ye Pema June Je Sudra Kordu Kadro Mampekor Je Sudadruchi Jinji Lamche Jesus So Guru Pema Siji Je Chodan Sochi Chodan La Janchu Badu Dangi Chapsu Che Dangi Jinso Jipe Sonanchi Rula Pinchi Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardu Dagi Chapsu Chi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonala Janchu Bardu Dagi Chapsu Chi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanje Drupasho. Então, a gente vai começar, está começando agora como se fosse um ciclo de encontros que eu imagino que vai durar no mínimo até o final do ano, em que, se der tudo certo, né, o Maharaja não atrapalhar a gente vai conseguir se encontrar para conseguir navegar por dentro desse texto que se chama Diálogos e um Sonho, que é um dos textos mais incríveis que a gente pode encontrar sobre o Dharma traduzido para as línguas ocidentais, né? Traduzido para o inglês, né? Ele foi traduzido direto do japonês para o inglês há poucos anos, isso tem uns 6, 7 anos só. E ele é um texto muito bonito porque, de alguma forma, para quem tem conexão com o Lama Santen, com o SEB, ele traz o mesmo sabor dos ensinamentos que vão falar da perspectiva última da realidade, ao mesmo tempo em que ele consegue trazer uma conversa para questões absurdamente práticas assim do cotidiano, e ao mesmo tempo ele consegue introduzir um degradê de um caminho gradual que a gente vai percorrendo pouco a pouco, né? Como se fosse literalmente um degradê que a gente começa de alguma coisa aparentemente densa e concreta, ou seja, a gente vai começar a falar sobre prosperidade, sobre dinheiro, até o final em que ele simplesmente revela o que ele vai chamar da nossa natureza original, né? A expressão que ele usa
em japonês, vamos dizer assim. No inglês e português, a tradução literal é essa, né? A nossa natureza original. Ele consegue fazer esse percurso. E então é um texto muito especial por conta disso, né? Ele, entre outras coisas, é muito interessante porque é um texto bastante antigo. Então, a gente vai estar vendo um material que foi composto por volta do ano de 1300. Então, é um milagre que isso sobreviveu todos esses séculos e isso chegou até nós aqui, né? Se a gente pensar o que que não aconteceu nesse meio tempo. E o Musa Soseki, que é o mestre que vai escrever, na verdade, o livro todo é um conjunto de transcrições das conversas que esse mestre Zen, chamado Musa Soseki, teve ao longo de um período bastante longo com o Shogun. Ele era o imperador do Japão da época, pelo menos dois. Tinham dois grandes clãs que disputavam o Império do Japão, e um desses era o que dialogava e era aluno do Musa Soseki, né? Então, o imperador do Japão da época, ele começa trazendo questões aparentemente muito concretas, assim, da vida, coisas práticas, né? Sobre dinheiro, sobre briga, sobre guerra, sobre cotidiano, sobre rezar ou não rezar e assim por diante. E essa é a primeira parte do texto, né, que a gente vai estar olhando. Ele vai trazer essas coisas bem palpáveis, assim, e ele vai aproveitar as perguntas do imperador para apresentar o Dharma. Então, ele vai aproveitar as questões, ele não vai dizer que são questões irrelevantes, ele vai, na verdade, acolher aquilo e vai tentar ampliar a visão, mostrar como que a gente pode tomar essas questões, que elas são absolutamente cruciais para nós, vivendo num período tão distante, num contexto assim tão diferente também, mas a gente vai vendo que ele tem muitos pontos que são atemporais, assim, que não dizem respeito a uma cultura ou uma época, né? Mas que dizem respeito a como que a gente se relaciona com essas coisas. Então isso é como se fosse a primeira parte do texto, né? O livro é dividido em 3 etapas. A segunda parte, que seria assim a parte do meio, é como se a própria compreensão do imperador fosse ficando mais refinada. Ele começa a fazer perguntas mais internas. Ele começa a se perguntar, então, o que que é a meditação, o que que é a sabedoria, o que que é a liberação, o que que é o sofrimento. Ele começa, então, a se perguntar como olhar para essas questões. E a parte final, então, as perguntas dele vão ficando super profundas e o Musa Soseki, então, vai aproveitando para dar ensinamentos assim muito diretos, né, muito claros. Então isso é muito precioso que a gente encontre algo que comece de um jeito muito chão, assim, muito terra, né? E vá até o ponto final. E, ou seja, não é um ensinamento que ele está dando para monges, ele está falando com o imperador do Japão, que era casado e se metia em um monte de confusão. Teve guerras, né? O Muso Soseki teve que se exilar um tempo por conta das guerras que aconteciam, depois ele teve que voltar. Então, o imperador era um ser do mundo, vamos dizer assim, né? Mas ele tinha uma conexão com o Dharma, ele era praticante, mas ao mesmo disso ele estava metido no samsara, nós, assim, né? E aí a gente quer praticar no meio disso, né? A gente quer que a prática dê certo. Então é muito impressionante a habilidade dele de pegar as questões completamente práticas que que o imperador trazia e ele vai, então, tornando aquilo um caminho até a iluminação. Ele vai fazendo isso, né? Então a gente vai vendo devagarinho, né? Porque no total são 93 capítulos. Alguns são bastante curtos, assim, tem uma única página. Outros são um pouco maiores, né? Mas a gente vai avançando devagar, porque são muitos pontos interessantes que ele vai revelando para nós à medida que a gente vai entrando. Então vocês vão perceber que tem um pedaço, por exemplo, do texto, né, como se fosse do ambiente, que é como se a gente fosse transportado para um outro universo, porque é, é, a gente não consegue dissociar, por exemplo, o ensinamento do contexto cultural, temporal mesmo, de onde ele é oferecido.
Então, naquela época, é, o próprio imperador, ele funciona para nós, vocês vão ver, como se fosse o Ananda, assim, na época do Buda, né? O Yeshe Tsogyal, na época de Guru Rinpoche. É alguém que faz perguntas para provocar um pouco o mestre a dar o ensinamento. E as perguntas a gente sempre se identifica com elas, né? E porque elas aparentemente trazem as contradições que a gente vive, né? E dentro dessas contradições daquela época, ele vai falar também dos espíritos da floresta, dos demônios, dos espíritos das coisas e dos fantasmas e dos deuses. Ele vai falar de um mundo que tinha tudo, até humanos e os bichos da natureza, como a gente chama, né? Mas tinha muito mais. O mundo era muito mais vasto, muito mais rico, muito mais amplo, né? Foi interessante pensar que o budismo sempre existiu em culturas em que o mundo ele era muito povoado por muitos seres, né? Muito mais do que a gente pode imaginar ou do que a gente hoje encontra, né? E não é que esses seres deixaram de existir, né? Eles seguem aí. A gente é que, por algumas razões, a gente já não, a gente nega a presença deles, né? Ou a gente não tem olhos para reconhecer a presença, mas eles seguem aí. E todo mundo que leu A Queda do Céu, que já viu o Krenak, Davi Copenaua falando, vai ver esses seres, eles estão aí. Então a nossa cultura, ela, por diferentes razões, ela acabou ficando cega para essa dimensão da realidade, né? E é muito engraçado que hoje talvez das maiores, vamos dizer assim, plataformas de diálogo do budismo para nós seja justamente a ciência, né? A gente adora, pelo menos algumas pessoas gostam de ver esses estudos, né, que foram lá e comprovaram que se a pessoa medita, o estresse diminui, ou então o bem-estar aumenta, e eles comprovaram que a compaixão faz bem. Então é como se a gente dialogasse com uma faixa bastante estreita da realidade, né? E a gente aqui como que vai ser lançado para um mundo em que tem muitas outras formas, né? E é muito curioso, porque o budismo, ele sempre dialogou com isso, né? Se a gente for ver o budismo tibetano, ele sempre dialogou com isso. Na época do Buda, sempre teve isso. E mesmo hoje, essas dimensões, elas estão presentes, né? Então, é interessante a gente também ser desafiado a pensar essas formas de viver, né? E de existir também, que estão aí, né? Que estão aí. E tem outras coisas também que eu acho interessante, assim, como a gente está olhando, como se a gente estivesse fazendo uma contextualização, assim, desse tema, né? Desse texto, desse mestre também, né? Depois a gente já vai começar a entrar mais no texto mesmo, né? Esse mestre também, o Muso Soseki, ele era muito pouco convencional, porque ah, ainda que ele tenha o início do livro, né? Ele na introdução do livro, ele é introdução longa, eu acho que tem umas 60 ou 70 páginas, conta a vida desse mestre, né? Como se fosse a biografia dele. E ele teve uma vida muito pouco convencional, porque ainda que ele tenha estabelecido templos, mosteiros, essas coisas assim, ele sempre tentou escapar disso e viver nas montanhas, tendo uma ênfase na prática da meditação. Isso sempre foi a ênfase dele. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca deixou de ensinar as pessoas, ele nunca deixou de estar em contato com as pessoas, ele nunca se isolou. Mas é como se ele tivesse tido uma vida mais de yogi, vamos dizer assim, o que dentro da tradição Zen é uma coisa pouco conhecida, porque a gente tem mais essa visão dos mosteiros tradicionais, né? Enquanto que ele nunca se encaixou direito dentro disso. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi ele passou o início da vida dele de praticante, assim, vamos dizer, ele estudava bastante, né? Ele foi estimulado a estudar os textos antigos, então a gente vai ver que é uma coisa pouco comum nos mestres Zen, pelo menos nos que em que a gente conhece, ele vai fazer citações de muitos textos, assim, ele vai citar o Nagarjuna, ele vai citar o Surangama Sutra, o Sutra de Vimalakirti, o Sutra do Diamante,
muitos desses textos que a gente conhece, né, seja pelo Sebe, seja pelo Dzongzar Rinpoche, que também cita muitos deles, né, e muitos outros professores também, ele por dentro do Zen vai citar da mesma forma. Só que teve um período da vida dele, que ele era jovem ainda, que um dos mestres dele, como se fosse um desses eruditos, né, um professor erudito dele, faleceu. E aquilo chocou ele, porque esse mestre morreu e o Muso Soseki não achou aquilo bom, né? Aí tem um trecho aqui que ele diz assim, né? Eu vou ler para vocês porque eu achei muito interessante. Ele refletiu sobre a morte desse professor que ele tinha, né? Era como se fosse um professor de filosofia budista para ele, né? Então, ele diz assim, o budismo tem muitos caminhos, só que todos eles se direcionam para que a gente possa abandonar a poeira do mundo e encontrar o caminho. Esse erudito, ele era famoso pelo seu conhecimento, mas no momento da sua morte, isso não ajudou de nada. Então era como se o mestre dele, esse professor dele, tivesse, ainda que ele tivesse encontrado o Dharma e falasse sobre o Dharma, na hora da morte, ele se esqueceu completamente. Aquilo não ajudou ele. Ele não se sentiu nem um pouco amparado, né? Era como se o mestre, esse professor dele, fosse alguém do caminho do ouvinte, como Lama diria, né? Ele sabia as palavras, mas ele não tinha acessado o significado. Então aquilo impressionou o Muso Soseki, né? A fazer prática. Então ele vai dizer assim, o Dharma do Buda está além de alcançar um conhecimento, está além do intelecto. Não é por essa razão que o Zen fala da transmissão separada, fora dos ensinamentos? Essa expressão ele vai usar muitas vezes ao longo do texto, que é a transmissão fora dos ensinamentos. Então, isso aqui é muito forte da gente ler, porque essa conclusão que ele chega é como se ele tivesse visto que o aspecto mais profundo do budismo não estava dentro do budismo. O aspecto mais profundo do caminho não está dentro do caminho, não está dentro do templo, não está dentro do centro de retiro. Ele diz respeito a algo que as palavras não têm como oferecer para a gente, mas que vem a partir da própria experiência, a partir da própria realização. E isso não pode ser contido ou resumido num conjunto de palavras que a gente pode então entregar para alguém e uma vez que a outra pessoa recebeu aquilo, então ela detém aquilo. A gente vai ter que ver, vai ter que fazer esse exercício. Então ele vai muitas vezes voltar para essa questão, porque tem um ponto muito importante para a gente entender aqui no contexto desse texto, né, que a gente está começando hoje, que guardadas as proporções, é claro, é muito próximo da nossa situação hoje, porque o Muso Soseki, ele é da primeira geração de praticantes Zen, que vai se tornar, no caso dele, um mestre, que é totalmente educado em japonês e com o Dharma já em japonês. Até a geração dos professores dele, todos eles precisavam estudar em chinês, ou precisavam ir viajar até a China, ou precisavam receber a visita de professores chineses. Era um período que o Dharma estava se estabelecendo no Japão. Então aquilo não existia ainda com uma cara japonesa, não tinha vindo ainda com algo que pudesse vir de dentro. Ele é como se fosse a primeira geração que já estuda com professores do Japão, né? Ele já estuda com professores da terra dele, na língua dele, já com uma cara mais parecida com a dele. Ele é o primeiro testemunho disso. Então ele está vendo que é um pouco a nossa situação aqui, né? Quer dizer, a gente que se considera aluno do Lama Santen, do Alan Wallace e assim por diante, da Lama Elizabeth, né, e assim por diante, nós somos, num certo sentido, os primeiros que a gente está recebendo o Dharma em português, ou mesmo que seja em inglês, mas eles têm uma cara mais parecida com a nossa do que o Chagdu Rinpoche talvez teria, né, e esses outros grandes mestres, né? Então, o Muso Soseki ele está nesse contexto.
Mas ele está num contexto também que está vendo o Dharma ganhar corpo. O budismo está ganhando um corpo, ele está ganhando uma cara, está ganhando uma forma. Ele está vendo esse processo de estruturação acontecer dentro daquele período, né? Então ele está vendo uma ênfase muito grande também cair sobre os aspectos formais, sobre os textos, as traduções. Aquilo tudo começa a ficar muito pesado, começa a ficar muito denso. E aí ele vai servir como um controle de qualidade dessa questão, né? Que ainda que a gente transmita todo esse corpo e faça surgir com uma cara, a transmissão mesmo ela não está dentro disso, né? A transmissão dentro é a transmissão da mente de Buda que a pessoa já tem e que ela não vai encontrar com um conjunto de palavras, ela vai precisar perceber isso por ela mesma, né? Então ele vai enfatizar muito isso. Esse é um ponto bem importante que a gente vai voltar para ele, né? Então a gente começa então a olhar o texto, o trecho de hoje, né? Eu acho que vocês conseguiram, eu acho que abrir, né, o arquivo ali que eu coloquei, né? A gente vai estar vendo hoje só os 2 primeiros capítulos, assim, que eles eles já dão muito pano para manga para a gente contemplar, né? Vocês vejam, isso aqui é o primeiro capítulo do livro. Então, o primeiro capítulo desse livro, ele se chama A Prosperidade na Vida Atual, o que é muito incomum para um livro do Dharma, né? Começar com essa reflexão, porque em geral vai começar com reflexões assim super profundas sobre natureza búdica, ou sobre impermanência, sobre vida humana preciosa, ou sobre a roda da vida. A gente geralmente começa por aí, né? Mas ele vai começar sobre prosperidade na vida atual. Então, só o título já nos dá muita coisa para a gente pensar, né? Porque todo mundo que já viu alguma coisa de budismo sabe que a gente fala em muitas vidas, né? Muitas vidas. Essa vida aqui, nessa noção, isso é quase como arremessar uma pedra assim à distância. E a vida atual é como se fosse um frame, assim, como se fosse só uma fotografia de um nada dentro de algo que se move numa distância gigantesca, né? Então é tudo muito preciso aqui. A vida atual é assim, a vida atual ela está totalmente na dependência do que a gente já fez, do que a gente está fazendo, para onde é que a gente está indo. Isso não é visto de maneira congelada, né? Mas aqui, ainda assim, a gente só consegue estudar essas coisas e parar para pensar porque a gente está com uma sensação que a gente está na nossa vida atual, essa agora, né? Que é a que a gente tem. Então a gente não consegue negar ela. Então as perguntas são muito boas, porque é tudo muito simbólico, né? A primeira pergunta, então, que o imperador vai fazer é assim: o Buda, na sua grande compaixão, alivia o sofrimento dos seres e procura confortá-los. Por que, então, os ensinamentos budistas pedem moderação no nosso desejo por prosperidade? Essa pergunta é muito boa, porque a pergunta, por si só, ela tem uma série de pressupostos nela, né? Então, o Buda, ou seja, que manifesta a compaixão, ele alivia o sofrimento dos seres e procura trazer conforto para os seres. Aí é assim, se aliviar o sofrimento dos seres e produzir conforto é o que a gente quer, aí ele vai dizer, por que os ensinamentos budistas aparentemente pedem que a gente modere prosperidade, que a princípio é o que nos alivia o sofrimento e nos oferece conforto, né? Então o pressuposto da pergunta dele é esse, né? Ou seja, a prosperidade é o que alivia o nosso sofrimento, oferece conforto. Só que o Buda, aparentemente, na compaixão dele, ele não faz o trajeto da prosperidade como um caminho de alívio para o sofrimento e ampliação do conforto. O Buda, aparentemente, nesse capítulo aqui, ou nesse momento, ele não vai necessariamente falar, mas o imperador está um pouco incomodado, né?
Por quê? Porque ele quer aliviar o sofrimento e ele quer conforto. E a prosperidade, então, é o que traz isso, né? E por que então tem essa... É como se ele também tivesse aqui como imperador, como alguém de poder, né? Que está lidando com riqueza, com dinheiro, com uma série de coisas. Ele se preocupa com isso, né? Então ele está um pouco incomodado, porque como assim agora? Ele, é como se ele mexesse um pouco com esse pano de fundo que a gente tem de austeridade, né? Ligado ao caminho, né? Espiritual, né? Voto de pobreza, a pessoa ter que abandonar tudo para seguir o caminho e aí a pessoa vai passar mal, né? Então é como se o ambiente dessa pergunta orbitasse ao redor dessa questão. Então, é como se, para nós, não só prosperidade, né, mas também dinheiro é alguma coisa que vai tocar nesse ponto, né? Porque é alguma coisa que toca profundamente as nossas vidas, né? Isso gira, a nossa vida gira muito ao redor disso, né? E é inevitável que dentro da nossa própria prática, essa questão ela vai surgir para nós, né? Porque, vamos dizer assim, cada um de nós tem a sensação que é o dinheiro que nos permite fazer escolhas. Então, por exemplo, se a gente vai meditar, se a gente vai estudar, por exemplo, a gente quer se dedicar para poder meditar, para poder estudar, isso de alguma forma está ligado à questão do dinheiro. Por quê? Porque é como se para nós assim, se a gente tem dinheiro, aí a gente pode meditar, a gente pode fazer retiro, a gente pode fazer aula de yoga, né? A gente pode comprar os livros, a gente pode estudar, a gente teoricamente pode ir nos retiros, né? E se a gente não tem dinheiro, aí a gente pode até ser que sobre tempo a meditar, mas a gente vai ficar meio desconfortável, né? E a gente não vai conseguir pagar os retiros, aí a gente também fica muito sem saber como fazer, né? Então, é mais ou menos assim, é como se para atingir iluminação a gente precisasse de dinheiro, né? A gente precisasse de um nível de prosperidade. E se a gente não tem, parece que a iluminação não é possível, a liberação não é possível. Então, para atingir iluminação, a gente precisa de uma coisa material aí que aconteça, né? Mas aí tem esse paradoxo, porque se a gente começa a trabalhar mais, a gente começa a trabalhar mais, a gente começa a ter menos tempo. Pode ser que o dinheiro apareça. A gente não tem garantia, né? Mas a gente com certeza vai ter menos tempo. Aí pode ser que a gente tenha a sensação que a gente está praticando menos. Se a gente trabalha menos, pode ser que a gente tenha mais tempo para fazer prática, mas pode ser que a gente, tendo mais tempo, também não faça prática, né? Pode ser que a gente faça outra coisa com o tempo, que a princípio a gente também barganhou, né? Então, como é que a gente lida com essas questões, né? Aqui a gente está começando a entrar dentro desse assunto, né? A gente está começando a entrar dentro desse assunto. Então, essa é a pergunta do imperador pro mestre esse, né? Aí ele começa a responder. Então, ele diz assim: aqueles que buscam a riqueza mundana engajam-se na agricultura ou no comércio. Eles criam formas de ganhar dinheiro, ou eles vendem as suas habilidades, o seu conhecimento, ou eles vendem os seus serviços para os outros. As suas atividades diferem, mas o objetivo é o mesmo. Observando-os, vemos que tais pessoas sofrem dificuldades de corpo e mente ao longo de toda a vida. E, ao mesmo tempo, não obtêm nada da prosperidade que procuram. Mesmo quando conseguem adquirir alguma medida de riqueza, há sempre o perigo de que ela se perca para o fogo, seja arrastada por enchentes, roubada por ladrões ou confiscada pelas autoridades. Aqueles com sorte suficiente para evitar tais infortúnios, ainda assim, não são capazes de reter as suas posses quando os anos de vida que lhes foram atribuídos tiverem chegado ao fim.
Além disso, grandes riquezas geralmente envolvem grandes infrações, de forma que os ricos frequentemente caem para os reinos maléficos numa próxima existência. Então, é muito interessante como ele olha para isso aqui, né? Porque, vamos dizer, a gente pega a parte anterior, né? A gente precisa de recurso. Então, a gente começa a vender as nossas habilidades. Isso aqui parece que ele leu Marx, só que isso aqui foi uns 600 anos antes, né? Isso aqui é no Japão feudal, um Japão em que não tinha essa necessariamente visão, né? Mas é como se ele estivesse trazendo um olhar crítico, né? Mas ao mesmo tempo ele está ampliando isso dentro de uma compreensão que é como se fosse mais ampla, como se fosse uma compreensão cósmica que traz outros elementos além do próprio aspecto material da realidade, né? Então aqui ele está falando sobre a roda da vida, ele está falando sobre como que a gente vai girando dentro disso e a gente não vai saindo muito do lugar. Aí ele diz, além disso, grandes riquezas geralmente envolvem grandes infrações. Tem um trecho que ele vai falar que não tem como você acumular mais do que um tanto de riqueza, vamos dizer assim, de recurso, sem que você comece a gerar um karma negativo dentro daquilo, né? É muito interessante essa visão, porque é como se tivesse um ponto em que a pessoa ela começa a ter tanto mais do que ela talvez precisasse, que aquilo, em alguma medida, tem um karma envolvido em algum lugar. Então, isso começa a pesar, né? Então, a gente não tem necessariamente dentro dessa visão de classe social essa visão de outras vidas, né? Mas é como se aqui ele estivesse trazendo isso, né? Uma roda da vida dessa disputa das classes sociais, né? É isso que significa a expressão pequenos ganhos trazem grandes perdas. Mas aí ele começa a introduzir outros elementos, né? Então ele diz assim, a pobreza nessa vida, ela é uma retribuição à avareza em vidas passadas. Então aqui ele está olhando numa perspectiva cósmica, né? Ele não está olhando para essa vida como sendo o início, meio e fim das coisas, né? Ele está olhando aquilo como uma decorrência, né? Uma decorrência. Sem consciência desse princípio básico, as pessoas frequentemente supõem que a pobreza deriva de uma falta de sabedoria mundana, como se isso fosse o suficiente, né? Sabedoria mundana, habilidades práticas, vamos dizer assim. Só que elas falham em perceber que, a não ser que as sementes kármicas para a prosperidade tenham sido semeadas em existências passadas, é impossível enriquecer na vida atual, não importando quais sejam as habilidades práticas que o indivíduo possa ter. Todo mundo conhece um exemplo de alguém que, assim, não falta esforço, né? Não falta boa vontade, aquilo não funciona para a pessoa, né? Impressionante. Sempre a pessoa tem um dedo podre, às vezes, parece, né? Parece sempre ter alguma coisa que acontece. Então, e aqui ele está trazendo visões mais amplas para isso também, né? Ao invés de colocar a culpa pela pobreza numa falta de sabedoria mundana, as pessoas deveriam reconhecer que a falta de sabedoria mundana é o resultado de não ter plantado as sementes kármicas para o sucesso. Isso não leva à liberação, mas é como se a condição relativa melhorasse, né? Como fazer isso? Aí mais adiante ele começa a explicar isso, né? Ele diz assim: outras pessoas, elas culpam seus superiores pela sua pobreza, a quem acusam de se recusarem a conceder-lhes as terras que são devidas a eles, ou de injustamente apreenderem as suas propriedades. Aqui, novamente, a situação desses indivíduos não resulta da falta de generosidade dos seus superiores, nem da perda da sua própria propriedade, mas de terem semeado as sementes kármicas da pobreza. Para nós, essa visão ela é um pouco chocante, né? Eu fiquei um pouco chocado quando eu vi isso, porque ela é como se ela introduzisse uma inércia em nós, né? Então, diz, então tá, é o karma fazer o quê, né? Pessoa que plante outras sementes kármicas para quem sabe em outras vidas ela melhorar. É como se ela não introduzisse uma sensação que tem alguma coisa a ser feita, né?
Mas isso aqui também é uma visão, ela não é a visão completa do Dharma, né? Ela é uma visão que ele que está estabelecendo um diálogo. Eu lembro, eu lembro quando a gente foi à Índia, um grupo aqui do Brasil, isso foi em 2018, e a gente foi a Bir, que é, desculpa, Bodh Gaya, né? Estado de Bihar, que é onde o Buda atingiu a iluminação. Na época do Buda, esse era o estado mais rico da Índia, né? Hoje é o mais pobre, a região de Bodh Gaya, né? Profundamente pobre, materialmente falando, né? E pouco tempo antes da gente chegar lá, o Dalai Lama tinha estado lá. E o governador do estado de Bihar tinha recebido o Dalai Lama. E ele disse: Nossa, muito feliz que o senhor está aqui, a terra do Buda. O senhor vai trazer as suas bênçãos aqui para ver se melhora a vida das nossas pessoas. O Dalai Lama disse: Olha, eu até posso rezar por vocês, mas enquanto tiver uns políticos assim como vocês aqui, isso não vai melhorar. Tudo bem que tem uma questão espiritual envolvida, mas tem uma questão de corrupção envolvida, tem uma questão assim material envolvida, tem uma questão prática envolvida também. Então, o Dalai Lama ele foi muito assertivo com relação a isso, né? Então, o Dalai Lama enriquece essa visão de não deixar aquilo simplesmente numa conta kármica do outro, mas ele introduz também essa noção de que são muitas variáveis envolvidas, né? Então, mas aqui o Muso Suzuki ele introduz uma visão que para nós ela é um pouco estranha, porque a gente não costuma ter esse panorama de análise das coisas, né? Então ele vai dizer: a situação desses indivíduos ela não resulta da falta de generosidade dos seus superiores nem da perda da sua própria propriedade, mas de terem semeado as sementes kármicas da pobreza. Se as pessoas simplesmente abandonassem o seu desejo por prosperidade, elas se sentiriam bastante satisfeitas com a parcela da boa sorte que vem em sua direção no curso natural das coisas. É por essas razões que os ensinamentos budistas pedem moderação do nosso desejo por prosperidade. E não porque se espera que as pessoas renunciem a toda a riqueza e vivam em destituição. Então a questão, ela não é a pessoa fazer um voto de pobreza, renunciar ao dinheiro, essas coisas, mas é o quanto que essa energia ocupa a mente da pessoa a ponto dela não conseguir direcionar a intenção da mente dela para nenhuma outra coisa. Então, é o quanto que a gente consegue tornar aquilo que a gente está fazendo parte da nossa prática, né? Além do mais, é como se ele tivesse também apontando um aspecto inconsertável do samsara. Vocês vejam, o samsara já não funcionava naquela época, né? E hoje a gente também não está tendo muito sucesso com melhorar o samsara. Então é como se ele, na verdade, está tentando encontrar um jeito de fazer uma transição da gente reconhecer, mas quais são os aspectos sutis envolvidos dentro da condição que a gente reconhece como externa, né? Quais são os estados emocionais, quais são as paisagens sutis, os aspectos kármicos envolvidos. Então a gente desenvolveu ferramentas externas que nos ajudam a localizar as consequências de exploração, desigualdade de renda e assim por diante. Mas e os aspectos internos, né? O quanto que a gente joga luz sobre eles também, o quanto que a gente olha para eles. Então aqui é como se ele tivesse tentando encontrar uma forma de nos fazer olhar para isso, né? Então ele vai contar uma história. Eu acho muito importante a gente olhar essas histórias como essa que ele está trazendo aqui. Zonza Rinpoche, principalmente, ele coloca muita ênfase nessas histórias, porque o Zonza ele diz assim: isso é a forma como o Dharma sempre existiu. Se o Dharma está vivo hoje, se a linhagem está viva, os ensinamentos estão vivos, as pessoas estão praticando, é porque essas histórias são como que a inspiração sutil que vem movendo os praticantes desde tempos sem princípio. Então, para nós, essas histórias, às vezes, elas são um pouco fantasiosas, mas elas são completamente verdadeiras. E elas são o que manteve o Dharma vivo até os dias de hoje, né? Então, aqui ele vai trazer uma dessas histórias.
que é uma história relacionada à época do próprio Buda, né? Então ele vai contar uma história. Ele diz assim: na Índia antiga, o grande patrono do Buda Shakyamuni, Sudatta, perdeu a sua fortuna na sua velhice e ficou sem quaisquer meios de sobrevivência. Sudatta e a sua esposa ficaram absolutamente sozinhos em casa, abandonados por todos aqueles a quem haviam sustentado por muitos anos. A riqueza de Sudatta se fora, e os armazéns que um dia guardaram as suas posses estavam vazios. Não se pensem, injusto, né? Eles passaram a vida inteira. Ele era o principal patrono do Buda Shakyamuni da Sangha, né? Jatavana, por exemplo, que era o principal centro de retiro da Sangha do Buda, foi ele que doou. Ele teve vários filhos, ele era um grande patrono. Ele chegou no fim da vida pobre, ele é mulher. Todo mundo foi embora. Pensa, não tem lógica nenhuma, né? Porque a princípio a pessoa dá, ela oferece, ela tem que receber de volta. Como assim, né? Pois é, naquela época essa matemática já tinha um problema também. Estava tudo vazio. Um dia, vasculhando mais uma vez os seus depósitos, na esperança de que ainda restasse alguma coisa, Sudatta, que era esse patrono velho já, ele encontrou um medidor de arroz feito de sândalo perfumado. Ele conseguiu trocá-lo por 4 sho de arroz. Uma medida, né? Aqui vocês vão ver é 1,8 litro de arroz. É como se ele tivesse conseguido aí alguns quilos de arroz. Contente, ele calculou que isso seria o suficiente para manter ele e a esposa vivos por alguns dias. Veja a situação. Ele vai fazer daquilo um racionamento, né? Pouco depois, porém, enquanto Sudatta estava fora resolvendo um afazer, o discípulo do Buda, Shariputra, bateu na porta da casa deles na sua mendicância. A esposa do Sudatta ofereceu 1 sho de arroz. Eles tinham 4. Ela doou um inteiro para o Shariputra, né? Podia ter dado uma xícara, né? Não, ela deu muito mais. Ela deu 1/4 do que eles tinham de arroz para o Shariputra. Aí, na seguida, veio Mogalhalhana e Mahakasyapa. Para cada um deles, ela também doou um sho de arroz, de modo que finalmente restou um único sho, uma única medida de arroz. Isso, ela pensou, será ao menos suficiente para nos manter vivos por hoje. Vocês vejam como é que era, né? Então, nesse momento, o Tathagata apareceu. Impossível, como é que Buda, né? Quem é que vai aparecer no último? Vocês imaginem se é com a gente, né? A única coisa que sobrou para nós é aquilo, né? Aparece o Buda. Dá ou não dá, né? Impossível, incapaz de recusar, ela imediatamente ofereceu o resto do arroz que ela tinha para o Buda, né? Então, o que manter vivo eles por hoje já não tinha mais, né? Em seguida, porém, ela refletiu tristemente sobre o que faria quando seu marido retornasse, exausto dos seus afazeres. Certamente, pensou ela, ele ficaria furioso com ela, dizendo que há um momento e um local adequados até mesmo para dana, para generosidade com o Buda e com a Sangha. E que nesse momento crítico, em que eles estavam penando para simplesmente sobreviver, era um absurdo doar suas últimas 4 medidas de arroz. Isso era ela pensando, né? Não que ele tivesse dito isso, mas era a bolha que ela entrou e ela ficou, então, girando dentro disso. Com o coração pesado, ela caiu no chão e chorou. Aí o marido chega em casa. Nesse instante, Sudatta retornou da sua tarefa. Quando ele perguntou por que ela chorava, ela relatou tudo o que havia acontecido. Ao ouvir isso, Sudatta disse: para o bem dos 3 tesouros, as 3 joias, não devemos cobiçar nem mesmo as nossas próprias vidas. Mesmo que estejamos à beira da inanição, como poderíamos, por nossas próprias preocupações pessoais, nos recusar a fazer doações? Como é admirável que você compreenda isso. Ele ainda ficou feliz que a mulher tinha doado tudo que eles tinham. Aí, vocês imaginem a situação. Eles sentam
pensam, bom, e agora, né? Tem que acontecer alguma coisa. Mais tarde, Sudatta decidiu vasculhar novamente seus depósitos, pensando que algo como medidor de arroz ainda poderia estar ali, alguma coisa que seja, né? Quando ele tentou entrar, porém, ele descobriu que todas as portas estavam emperradas e não podiam ser abertas. Pensando que isso era muito estranho, ele arrombou as portas e descobriu que todos os depósitos estavam repletos de grãos, dinheiro, seda, ouro, prata, diversos outros tesouros, assim como antes haviam estado. Com isso, todos os membros da criadagem retornaram, e Sudatta era novamente um homem rico. A restauração da riqueza de Sudatta não foi uma recompensa pelas 4 medidas de arroz, que é o que a gente poderia pensar, né? Bom, ele doou tudo, ficou esperando acontecer alguma coisa, daí aconteceu. Como se fosse uma barganha, né? Como se fosse um jogo, mas não é. Pelo contrário, a restauração da riqueza, vamos dizer assim, surgiu dos corações puros e generosos de Sudatta e da sua esposa. Mesmo nessa última era do Dharma, é garantido que qualquer pessoa tão liberta da avareza quanto eles certamente terá felicidade e prosperidade para sua plena satisfação. Embora, por natureza, você não tenha tal espírito, aqui ele está dando uma real para o imperador, né? O imperador não achava isso. Se você renunciar à mente que busca pequenos ganhos e aspirar pelo espírito da Sudatta e da sua esposa, como você não lucraria enormemente? Se você falhar em emular ou imitar a liberdade de Sudatta da avareza, e desejando apenas um estilo de vida confortável, buscar a prosperidade com uma mente gananciosa, então você não apenas falha em obter qualquer benefício verdadeiro na vida atual, mas invariavelmente cairá para o reino dos pretas ou dos fantasmas famintos na próxima vida. Né? Isso aqui parece uma história mítica, mas se vocês leram O Senhor da Dança, na biografia do Rinpoche, do Chagdo Rinpoche, ele conta que ele estava em retiro e esqueceram dele. Aí no final ele tinha uma batata. Aí ele corta aquela batata em 4 para durar 4 dias. Aí ele fez durar 4 dias. Até que ele comeu o último pedaço da batata. Aí ele sentou e ficou esperando acontecer alguma coisa. E aconteceu. Lembraram do retiro dele e voltaram, né? Então, tem um outro momento um pouco mais à frente do texto em que ele vai voltar para esse aspecto de... É quase uma confiança nessa visão o que a gente não consegue controlar os resultados, né? Então ele vai dizer que é como se tivesse quase uma espécie de uma conspiração cósmica. Uma vez que você faz o voto do Mahayana de trazer benefício a todos os seres, é como se tivesse uma conspiração do universo para que você não morra de fome e você tenha o mínimo para você poder fazer a prática e tocar a sua vida. Isso vai aparecer. É bonito, ele vai voltar muitas vezes a esse ponto. Para nós é difícil, a gente não tem um fundo cultural que necessariamente nos dê uma base para compreender isso, né? Mas aqui é como se ele tivesse dentro de um ambiente em que ele vai pulverizando isso, pouco a pouco, né? E quando a gente vê, a gente está encharcado dessa visão, né? Dessa visão. Então ele vai voltar muitas vezes a esse ponto, né? É como se fosse uma confiança na direção, uma confiança no movimento. Então ele não tenta resolver, mas ele tenta ampliar a nossa visão. É como se ele recuasse o zoom, né, o foco, e ele nos convida então a ver outras coisas, né, de um outro jeito. Então esse é o primeiro pedaço, né? Aí vem o capítulo 2, que é bem curtinho, né? A gente vai ver também agora. Então ele se chama O Caminho do Buda, O Caminho do Mundo. O que também é muito simbólico, porque para nós é como se fossem universos completamente separados, né? A gente tem esse caminho do mundo, que é o caminho do samsara, da prosperidade, das coisas que tem que acontecer,
E tem o caminho do Buda, que é o caminho puro, que ele não suja com essa lambança, né, desse samsara. Então é interessante como ele, já de saída, ele introduz essa dicotomia. É como se ele escancarasse isso, essa dualidade que a gente traz dentro, né? Sem que a gente muitas vezes perceba, essa dualidade está lá, né? Ele escancara isso. Então, de saída, ele já vai trazer isso, né? O caminho do Buda e o caminho do mundo, como coisas separadas, né? Então, ele pergunta. Então, tá. Vocês vão vendo que as perguntas, elas se concatenam, né? Elas vão se relacionando uma com a outra, né? Então, ele pergunta assim, uma vez, então, que a busca da prosperidade através das atividades mundanas resulta num karma não virtuoso, é apenas natural que ela seja proibida. Essa foi a constatação dele, né? Bom, se buscar prosperidade nas coisas do mundo, eu só vou gerar karma, tinha que proibir isso, né? Tinha que proibir. No entanto, ao fazer preces por prosperidade, nós demonstramos reverência aos deuses e aos Budas. E ao recitar os sutras e os dharanis, nós aprofundamos as nossas conexões com o caminho do Buda. Assim, essas atividades não deveriam ser permitidas? A pergunta dele é assim, como juntar essas coisas, né? Como juntar? Então, a gente vai se ver em situações que a gente vai rezar para os Budas emitirem uma luz ou abrirem as paredes, assim, né? Para que a gente possa ter alguma ideia e atravessar bloqueios que se apresentam de forma concreta na nossa frente, né? Para que a gente possa avançar numa compreensão sutil que seja, né? Como juntar essas coisas? Então ele responde assim: se as preces que a gente fizer para os Budas, para Guru Rinpoche, para Tara, para quem for, elas são oferecidas de modo a aprofundar a nossa conexão com o caminho, então o que você sugere é, de fato, superior à busca pela riqueza mundana através das atividades seculares. Então tem uma diferença entre a gente, por exemplo, pedir para que alguma coisa se resolva porque a gente está de saco cheio de ter que olhar para aquilo, ou da gente rezar, pedir para que a gente possa iluminar aquela questão profundamente, a ponto da gente ter uma compreensão profunda e a gente possa, então, atravessar aquilo e ajudar todo mundo que fica preso dentro daquilo a atravessar também. Então, aqui a gente não está aspirando necessariamente se livrar de alguma coisa, a gente está desejando iluminar, a gente está aspirando que aquilo se torne parte do nosso caminho. Então, aqui ele está trazendo luz para a nossa motivação, né? Qual que é a nossa motivação quando a gente se aproxima das coisas que a gente chama de práticas ou de mundanas e aspira a um tipo de apoio espiritual, vamos dizer assim, né? Mas então, ele diz, aqueles que são tolos a ponto de se concentrar apenas na riqueza mundana, quase não são dignos de nota. O quanto não são mais tolos, não são ainda mais tolos aqueles que, tendo recebido um corpo humano tão difícil de obter e ouvido o Dharma tão raramente encontrado, eles desprezam o ensinamento supremo da iluminação para recitar sutras e dharanis para obter o sucesso secular. Isso aqui é interessante. O Lama fala, né, que na linhagem Nyingma, por exemplo, tem uma única proibição, que é a proibição da pessoa rezar para Guru Rinpoche para obter um sucesso mundano por si mesmo, assim, como se aquilo fosse alguma coisa que a pessoa desconectasse da sensação de que ela está trazendo aquilo para dentro da prática, né? Ela quer aquilo por aquilo mesmo, como se aquilo fosse algo que ela excluísse do caminho, né? Aí ele cita Vimalakirti. Ele não diz que é o Vimalakirti, mas isso aqui é bem provável que seja o Vimalakirti. Ele diz assim: um homem de tempos ancestrais disse:
Esquecer as paixões enquanto se permanece no reino secular, esse é o reino do Buda Dharma. Despertar as paixões enquanto se permanece no reino do Buda Dharma, esse é o reino secular. Isso aqui é muito profundo, né? Que é assim, a gente permanece no reino secular, a gente permanece no meio da sensação da vida dos seres. A gente não aspira a se livrar dela, mas ao mesmo tempo é como se a gente de alguma forma vai entendendo um pouco melhor como é que aquilo funciona. Agora, a sensação que a gente está dentro de um reino espiritual e ao mesmo tempo aquilo, na verdade, no fundo, talvez esteja só ampliando as nossas emoções, a gente querendo então que aquilo funcione desse jeito, isso é o reino secular. Ele inverte aqui, né? Embora nós possamos praticar o Buda Dharma, o Dharma do Buda, atingir a iluminação e fazer o grande voto de liberar todos os seres sencientes, se nos tornarmos, então, apegados ao Dharma do Buda, não traremos benefício nem a nós e nem aos outros. Como, então, isso poderia estar de acordo com o desejo iluminado de venerar os deuses e os Budas, e de recitar os sutras e os dharanis? Não para atingir a própria liberação ou para o bem-estar dos outros seres, mas meramente para ganhar fama e lucro mundanos? Como é que isso poderia ser alguma coisa digna de prática, né? Agora, ele diz uma coisa muito importante para nós, né? Ele diz assim, até mesmo atividades seculares, assim, tudo que a gente faz na vida, né? Atividades seculares, elas criam boas raízes kármicas, se realizadas para aprofundar a prática do Buda Dharma e guiar outros seres sencientes. E se na realização dessas atividades você chegar ao despertar, então o seu trabalho anterior no mundo não apenas servirá para o benefício de todos os seres e contribuirá para a prática do Buda Dharma, mas ele próprio também se tornará o misterioso funcionamento da inefável liberação. Ou seja, por mais mundana aparentemente a pessoa tenha a sensação do que ela está fazendo, se ela tiver com a motivação, com o olho, aquilo se torna um misterioso funcionamento da inefável liberação. É isso que o Sutra do Lótus quer dizer. Quando é dito que ganhar a vida e produzir coisas nunca transgride a verdadeira lei. Então ele não pede para ninguém pedir demissão, ele não diz para ninguém nada. Ele convida a gente a olhar de um jeito mais profundo para isso, né? Então, ganhar a vida, produzir coisas, nunca transgride o caminho, né? Então, não está nas coisas, mas como que a gente olha desse jeito mais amplo, né? Então, aqui, os próximos, né, os capítulos seguintes, todos eles vão seguir reverberando essa questão, né? Que aqui ele só começou a trazer para nós, né? É como se ele estivesse convidando a gente a olhar como que as diferentes coisas que a gente faz, que a gente vai chamar de trabalho, de profissão dentro da vida, de alguma forma a gente olha o quanto que a gente consegue recuar e de alguma forma ampliar a visão e tornar aquilo como caminho, né? Ele está convidando aqui a gente a fazer isso. Ele não explicou muito ainda como fazer, mas ele começou a cutucar, né? Ele começou a cutucar sobre isso. Aí os capítulos seguintes ele vai seguir ampliando, né? Mas com relação ao texto, era isso, né? Era isso. A gente está traduzindo devagar, né? Porque ele é um texto antigo, então ele tem pedaços que são bastante complexos, né? A gente vai avançando devagar. Mas aí toda semana a gente vai vendo alguns trechos novos, né? E a gente vai mergulhando nisso, né? Então, do texto era isso. Mas eu pensei que a gente podia também conversar um pouco sobre
sobre esse assunto todo, né? Porque não que seja alguma coisa necessariamente nova, mas pelo menos é como se a gente conseguisse encontrar uma outra fonte de olhar para isso, né? Eu também não sei se isso fez sentido para vocês. Queria ouvir vocês um pouco também. Oi, Emiliano, por favor. Oi, boa tarde, Boa pessoal. tarde. Eu achei bastante preciosa, assim, essa relação que ele faz, que tu, principalmente, deste uma ênfase na questão da como a subjetividade pode produzir, inclusive, sistemas econômicos. Como todas as Uhum. estruturas que a gente olha na volta, elas estão ligadas a certas disposições mentais. Eu dificilmente vejo essa abordagem dentro da academia ou na sociologia, a não ser, talvez, É. né, lá no Weber, né, que pensa, né, qual foi a subjetividade que produziu o Teoria do capitalismo? capitalismo, né? Uhum. Uhum. Que forma de sentir o mundo, de sentir as próprias emoções, qual é a estrutura de crenças, né, que produz um sistema econômico extremamente, que gera muito sofrimento. É. Então, mesmo na pedagogia histórico-crítica, que é uma pedagogia marxista, né, que pensa assim, nossa, nós temos que conscientizar os estudantes, que eles percebam realmente as causas da exploração, mas dificilmente eu vejo esse olhar assim, tá, mas quais são as emoções que produziram um sistema como o capitalista, né? E nisso o budismo ele é muito rico. É o budismo, na verdade, quem mais me ajuda nesse momento a pensar sobre tudo isso. Os três animais, os seis reinos, né? É. Então, precioso ver esse link. E eu sempre tendo para concluir assim, a ver com cautela certas abordagens que tentam explicar o sofrimento, sempre apelando apenas para o karma, né? Ou apelando para perspectivas mais metafísicas, assim. Uhum. Quando muitas vezes o sofrimento pode ser explicado por questões materiais, né? Bom, existe uma classe que explora as outras, que se adonou dos meios de produção e tudo mais. Então, que bom que tu citaste o Dalai Lama, né? Que ele é capaz de perfeitamente conciliar essas duas visões, assim. Como o texto também parece que pretende fazer, né? Conciliar a Uhum. materialidade e o andar no mundo, e o bem se conduzir no mundo, com uma perspectiva mais elevada. Então, muito É. legal. Estou muito surpreso com o texto. Obrigado, Henrique. Para mim é o grande desafio que a gente tem, né? Porque os diagnósticos, ou eles são completamente materiais, né? Como se fosse tudo simplesmente grosseiro, ou eles são como se fosse 100% subjetivos. Jogasse só a culpa no karma da pessoa. Aí a pessoa fica, bom, que culpa eu tenho do karma, então? Não lembro de ter aprontado isso, né? E aí a questão externa é como se a pessoa ficasse inerte, né? Então essa ponte que eu acho muito interessante que ele vai também desenvolvendo no texto, né? E então ele vai voltar a essa relação assim de como que a gente lida com as questões práticas que têm um efeito e ao mesmo tempo aquilo tem a gente carrega essas sementes dentro, né? Essas paisagens internas, as emoções. Ele vai falar dos reinos, né? E essas coisas se comunicam, né? Então é muito raro encontrar dizer, um texto que leva até a iluminação. Vocês vão ver o final do texto é como se fosse um texto de Dzogchen, praticamente. Mas ele começa falando dessas coisas. Ele começa por aqui, né? É muito impressionante como ele consegue juntar isso do início ao fim, né? Então isso são cenas dos próximos capítulos, assim, literalmente também, né? Legal, obrigado, Henrique. Obrigado, Emiliano. Oi, Ju. Oi, Henrique, tudo bem? Oi. Eu quero fazer um comentário assim eu achei incrível não só o texto ter chegado na gente, ter sido escrito em 1300, né, e ter chegado na gente até hoje, eu acho assim muito impressionante, sabe isso? Mas eu acho incrível também como o conteúdo assim, né, é muito ainda atual, sabe? Porque a minha ideia é que assim, né, o tempo foi passando e as questões, até as questões no próprio Dharma, assim, fossem mudando, sabe? Assim, assim, não evoluindo, mas fosse mudando, assim, de acordo com, né, com o que a gente vai vivendo, assim. Mas, na verdade, as questões são as mesmas As naquela mesmas. época até É muito hoje. chocante isso. E é incrível isso, né? Assim, como a gente precisa de tantas vidas para, né? É.
por exemplo, para nós hoje, é muito claro que a fonte máxima do sofrimento é a forma capitalista de estruturação da sociedade, da exploração dos recursos e da apropriação dos meios. Enfim, a gente tem essa visão, né? Que óbvio que ela tem o seu sentido, mas a gente vê naquela época, ele já tinha os mesmos problemas e a sociedade não necessariamente pudesse, naquela época, ter a mesma intensidade ah, de, de desenvolvimento material da nossa, e é uma sociedade que tinha o imperador, tinha as castas, era um formato um pouco diferente, mas igualmente complicado, né? Igualmente complicado. E na época do Buda, se a gente tivesse um texto desse na época do Buda, ia ser a mesma coisa. Mesma coisa. É muito chocante como a gente fica andando em círculos, né? Nesse sentido. A gente fica andando em círculos, né? Então é muito interessante, porque aqui é como se juntasse um pouco as coisas e aí começa a aparecer uma seta, assim, para algum lugar, né? Muito interessante isso. Obrigado, João. É isso. Oi, Cris. Olá, boa tarde. Boa Boa tarde, Henrique. Boa tarde. tarde, pessoal. Que interessante esse texto. Eu fiquei super comovida com a história, com essa história que você contou aí. Mas me impressionou muito, assim, nem sei se é uma pergunta exatamente, mas algumas visões que ele trouxe, assim, me impressionou bastante também. Fiquei um pouco chocada. E fiquei pensando nessa questão das ideologias, né? Que muitos mestres falam, assim, justamente para a gente tomar muito cuidado com essas ideologias políticas e, enfim, Uhum. né? Porque, assim, tem várias coisas para os dois lados, né? Vamos dizer, para a esquerda e também para a direita, assim. Eu vi ali que se a pessoa tiver uma visão muito estreita, ela vai ali... Ah, ali está falando de É. meritocracia, né? Que é um termo que está aí no... Né? Então, assim, eu acho que é impressionante isso, para a gente refletir a importância de ter uma visão mais ampla, né? E não se apegar tanto a essas ideologias, né, políticas e sociais, enfim, e a gente ter essa visão um pouco mais ampla, porque se a gente pega só esse texto, muitas pessoas usariam esse texto, né, como já fizeram ao longo da história, né? Então, às vezes, Uhum. as pessoas pegam textos, fragmentos de textos e usam aquilo, né, para justificar, inclusive, absurdos, né, inclusive É, coisas extremamente danosas para a sociedade, enfim, certeza. né? Então isso me impressionou muitíssimo, assim. Eu fiquei refletindo também um pouco. Você sabe que meu pai está no hospital, né? E eu tive no hospital também. E é um hospital do plano de saúde do estado do Mato Grosso do Sul, que é o plano da minha mãe, né? Ela é aposentada. E então, assim, eles têm o plano de saúde, mas ele fica de modo geral, ele fica num quarto com outros pacientes também, né? E aí a gente vê, assim, eu como filha, muitas vezes eu fiquei, assim, desanimada com o atendimento que ele tem recebido, apesar de ser um atendimento superior ao que muitas pessoas recebem, né? Então, tem o plano de saúde, a gente paga, não é barato, mas ainda assim não é o atendimento top, né? Não é o atendimento top que você esperaria mais, você gostaria que a cliente fosse cuidado com um pouco mais de zelo. E Uhum. foi inevitável, assim, em alguns momentos pensar assim, poxa vida, se a gente tivesse mais dinheiro, sabe? Então, um Uhum. pouco isso, assim, desculpa. Uhum. Uhum. Mas, assim, é um pouco isso, assim, mas esse texto, Uhum. assim, ele abriu bastante a minha mente, justamente porque a gente, né, nesses momentos, a gente sabe que a gente precisa de dinheiro de uma forma ou de outra, Uhum. e é uma questão que tem sido importante para mim. Eu não sou a pessoa que geralmente pensa em dinheiro, sabe? Eu não Uhum. invisto, eu não Uhum. faço nada, assim. Eu só procuro pagar minhas contas em dia, e eu tô feliz com isso, sempre foi assim. Uhum. E, assim, então, aí quando aparece, né, diante desse cenário, que aparece a possibilidade de falar assim, gente, será que eu não vou conseguir pagar minhas contas e honrar os meus compromissos ou ajudar? E aí, às vezes, a gente, né, se desespera nesse sentido. E eu acho que esse texto me ajudou bastante. Eu vou relê-lo, vou refletir sobre ele.
Se eu tiver pergunta também vou te emular um pouquinho. Por favor. Porque, como você disse, né, são questões muito práticas, né? E aí a gente tem que, às vezes, dar uma afastada e ampliar um pouquinho a visão. Mas, assim, eu gostei muito, muito, muito. Já me ajudou bastante. E também só uma questão, eu fiquei animada, porque você disse que ele vai trazer também esse universo das criaturas mágicas, dos seres mágicos, aí tô animada, porque eu gosto muito desse aspecto da cultura japonesa. Eu tipo, lembrei de filme, tem a Princesa Mononoke, os seres da floresta, os deuses. Tem um anime, que é um mangá, na verdade, de Mushishi, que o Mushishi, para mim, é tipo um bodhisattva também, assim, é muito lindo que ele vai andando de cidade em cidade, ajudando as pessoas. E está diretamente ligado com esse folclore japonês. E aí eu tô lendo esse livro aqui, que é brasileiro, é um quadrinho brasileiro, lindo também, tem muita coisa de budismo, de japonês, de cultura japonesa. Eu sou muito ligada nessas coisas, mas eu fiquei animada também pelos próximos encontros. Muito obrigada, então, seria isso. Mais Obrigado, uns Cris. comentários. Obrigado. Obrigada. Esse tema ele vai seguir reaparecendo no texto, né? E mesmo essa noção dos espíritos, assim, por exemplo, ainda que ali no caso venha por dentro da visão japonesa disso, aquilo não está restrito ao Japão, né? Aquilo está em todos os lugares, assim. A gente for olhar a cultura dos povos daqui, do Brasil, é igual, né? Eles usam outros nomes, uma visão um pouco diferente aqui e ali, mas é a mesma coisa, né? Então, eles não têm localização nesse sentido, né? Então, ele vai falar desse aspecto, né? Isso, exato. Só complementando, tem um e-book gratuito, inclusive. Bom, estava gratuito, não sei se ainda está. Que se chama Literaturas da Floresta, que é incrível também. Tem vários livros, né, que tratam, então, da cosmologia indígena, vários sites também. Basta a gente procurar, e é absolutamente incrível, né, como você está falando. Você falou do Davi Copenaua, a Última Floresta, né, também fala bastante sobre isso. Aparecida Vilaça, né? Enfim, o Krenak, né, então, assim, é super rico, né. Eu falei especificamente de japonesa, né? Porque, mas você tem toda a razão, é verdade. E essa noção tem um livro do Trumpa que eu acho fenomenal, que ele volta e meia eu volto para ele para também é como se fosse um conjunto de reflexões assim para a gente guardar e voltar muitas vezes, né? O Trumpa tem um livro que chama Trabalho, Sexo e Dinheiro, em que ele de um jeito muito original assim ele pensa esses temas, né? Porque são como se fossem 3 temas centrais assim na nossa vida, né? E ele é muito interessante porque ele vai fazer isso, claro, desde os Estados Unidos, que era onde ele morava, mas ele tem uma visão muito sagaz assim de como alguém que literalmente chega de fora, vai vendo, ele vai olhando para nós assim, enquanto ocidentais, né? Meio como extraterrestres assim que vão se relacionando com esses temas de um jeito que ele acha meio estranho, né? E meio neurótico também. Então ele é muito criativo assim no diagnóstico e em como que ele consegue trazer um olhar do Dharma também para esses temas, né? É um texto super super interessante, muito bom assim para olhar e pensar essas questões também. Mas... Oi, Elise. Oi, Henrique. Oi, Sanga. Oi. Seria legal a gente pensar numa publicação dessa partezinha desse livro no site do SEB ou da Bodhisattva, né, para alcançar para toda a Sanga também. Pensei agora. Com certeza. Sabe que o Lama não conhecia esse texto? Aí eu falei com ele essa semana passada. Aí eu mandei para ele, mostrei para ele. O Lama ficou muito empolgado, né? Porque é muito, muito legal. Eu vou ver, eu vou selecionar uns trechos, eu te mando. Sim. Legal, acho que isso é legal. Mas eu fiquei, assim, acho que todo o texto foi muito bacana, né? Um trecho que me chamou a atenção, diferente do que os colegas comentaram,
que eu acho que tem a ver com uma pergunta também do estudo de quarta-feira, acho que o Emiliano fez, que o trecho de hoje é a parte que ele fala do professor dele, né, que morreu e que não conseguiu utilizar os ensinamentos, né, para, enfim. E aí eu lembrei muito, Henrique, de um retiro do Pomlop Rinpoche, que eu fiquei muito impactada com o retiro do Pomlop. Fiquei semanas com aquilo. E eu lembro, assim, de uma frase que ele falou que me impactou muito, que foi assim: não importa se a gente tem pensamentos positivos ou negativos, tu tá preso ou numa corrente de ferro ou numa corrente de ouro, no fim não vai fazer diferença nenhuma, né? Aí, se tu não ultrapassar isso, né? Enfim, queria que tu comentasse um pouco sobre isso. A corrente dourada que eles falam é o apego à virtude, né? Então é óbvio que a gente vai precisar diminuir, vamos dizer assim, o que a gente reconhece por karmas negativos e tentar, pelo menos assim, que a gente cause menos problemas, né? Menos confusão e que a gente tente ajudar um pouco mais, né? Mas é como se isso não devesse se tornar, no aspecto da liberação, o ponto central da nossa prática, né? O ponto central deveria ser a visão, que paradoxalmente não está relacionado a isso. Está relacionado a olhar para as coisas de um jeito profundo. Só que isso é um pouco contraditório, porque é como se cada um de nós tem uma expectativa de um aspecto mais arrumado do comportamento ou da vida, né? Mas o aspecto da visão, ele não está relacionado a isso, está relacionado a gente simplesmente olhar para as coisas com profundidade. Mas é fácil a gente cair para como se a gente colocasse então toda a nossa expectativa, as nossas fichas num aspecto de virtude, o que é bom, mas aquilo nos deixa preso também. Então, o Paulo Rinpoche, ele bate muito nessa tecla. Todos eles, na verdade. O Dzongzar, ele tem uma analogia que eu acho muito legal. Ele diz assim, vocês imaginem um carro que tem 3 pessoas: sabedoria, disciplina e moralidade, né? Ele diz assim, são os três ocupantes. Aí ele pergunta, quem é que você colocaria para dirigir? O cara da disciplina, o da moralidade ou da sabedoria? Aí o Dzongzar fala, quem tem que dirigir é a sabedoria. Aí ele diz assim, o cara da disciplina, no máximo, pode sentar no banco do carona. No máximo. E o cara da moralidade lá atrás, bota ele lá atrás. Então, para nós é um pouco chocante, né? Porque é como se a gente começasse, na verdade, sempre por um aspecto da corrente dourada, que a gente quer, os aspectos que a gente considera positivos e favoráveis, né? Mas o que a gente precisa mesmo é o aprofundamento da visão. Então, esses mestres, né, como o Pomlop Rinpoche, o Dzongzar Rinpoche, muitos, né? Esse próprio Muso Soseki, que a gente vai mergulhar aqui, o Trungpa, então, o tempo todo é sobre visão, né? Como atravessar a visão da realidade como separada de nós. E o aspecto, vamos dizer, da corrente dourada significa que a gente, pelo menos, tem um ambiente menos perturbador, ou pelo menos perturbado para poder atravessar as coisas, né? Mas a gente não vai encontrar uma liberação dentro da corrente dourada, né? Mesmo que a gente não erre, a gente não peque, a gente não tenha pensamentos para cá ou para lá, isso não significa que a gente está liberado. A gente talvez tenha uma identidade de um javali ainda mais forte. Esse é o grande paradoxo, né? Esse é o grande paradoxo do caminho. Só que como a gente está preso numa visão extremista, ainda mais nos dias de hoje, em que está tudo muito à flor da pele, é como se a gente, quando recebesse essa informação, a gente meio que instintivamente partisse para o extremo, né? Então estou liberado para qualquer coisa. Também não é isso, né? Ninguém está dizendo isso. Mas é como ver, né? Como ver com mais profundidade, né? É sempre sobre isso, né? Por isso que a gente lê a biografia dos mestres é muito importante, porque a gente vai ver que aquilo não tinha corrente dourada na vida deles, né? É um pouco chocante, assim. Eles não tinham, né?
Os bastidores são chocantes muitas vezes, né? Porque eles estão no meio de samsara, como que não vai ser, né? Mas ainda assim eles atravessam. Então, isso é o que fica para nós, né? Isso é o que fica para nós, né? Como que a gente coloca... É como se a gente precisasse gerar uma apreciação, se a gente tivesse uma balança interna, o que é que será que pesa mais na minha balança, né? É uma expectativa de controlar situações e de eu ficar bem na fita, assim, ou então eu tentar desnudar as coisas do jeito que elas se apresentam, sem guardar necessariamente uma preocupação com autoimagem, né? Mas simplesmente olhar para as coisas, não importa se aquilo tem uma cara favorável ou desfavorável, olhar, né? É muito impactante que a gente vá surgir esses ensinamentos sobre autocompaixão, né? Eu lembro uma vez que eles me convidaram para dar um retiro sobre isso, uns anos atrás. Aí eu fui procurar nos textos tradicionais e ninguém fala sobre isso. Não tem uma expressão tibetana sobre autocompaixão. Por quê? Porque eles não se cobravam tanto quanto a gente nos dias de hoje. Isso é como se fosse um desdobramento muito contemporâneo do Dharma, né? Dentro desse contexto em que a gente se cobra demais, assim, porque a gente se chicoteia com os pensamentos negativos e super enfatiza os pensamentos positivos, né? Mas isso é uma coisa muito específica da nossa cultura, né? Os tibetanos, em geral, eles tinham uma visão muito mais aberta disso, né? Muito menos conservadora, eu acho. Então é como se a gente se cobrasse nisso, né? Um pouco por aí, sabe? Eu acho que em algum momento mais adiante do texto ele vai voltar, acho que vai ter um capítulo especificamente sobre isso. Porque tem um momento em que ele começa a se perguntar sobre as ações virtuosas e as ações não virtuosas. Aí ele começa a ampliar essa discussão, né? É muito bonito o jeito que ele aborda isso também, né? Obrigado, Elise. Oi, Vânia. Ixi, não tô te ouvindo, Vânia. O microfone tá fechado para mim. Tá. Abriu. Agora abriu. Agora abriu. É que abriu uma outra tela aqui que escondeu o microfone. Acho que... Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom. Boa tarde, Sangha. Também acho que é mais um compartilhar aqui sobre sobre esse texto de hoje. É um texto que, para mim, faz muito sentido, porque é algo que está vindo na minha vida, assim, já nesses últimos anos, a questão da prosperidade, a questão do fazer, tá um momento, assim, de mudança na vida, e como eu não tive uma vida profissional que eu me estabeleci, então sempre há essa pressão interna, tá, da prosperidade, né, e aí depois do encontro com o Dharma, há sempre um conflito muito grande, enfim. Então, espero que esse texto ele vá me ajudar. E, por outro lado, quando eu paro para refletir sobre isso, eu lembro, né? Eu vejo, poxa, mas o Lama, os mestres, eles já estão me dando as respostas, né? E, mesmo assim, o conflito ainda existe. E eu acho que aí é a questão mesmo de que o saber, né, teórico não resolve nada, né? A questão da experiência mesmo, da realização daquilo. E essa semana aconteceu, eu estou aqui na casa da minha mãe, morando aqui agora, né? Então, conversando com uma irmã minha, eu tenho uma irmã apaixonada por cachorros, ela dá a vida dela quase por cachorros. E essa semana, ela trabalha aqui na minha mãe paga ela, né, um salário mensal para isso. E essa semana, ela estava me trazendo que atualmente, 80% do salário que ela ganha dela, ela usa para comprar ração para os cachorros de uma ONG. Ela desistiu de pedir para as pessoas, ela falou assim, não vou pedir mais, eu mesmo vou pegar meu dinheiro e vou comprar ração.
E aí eu me vi na situação de falar, mas eu não pode fazer isso. Como você vai pegar todo o seu dinheiro para você comprar ração para os cachorros? Você tem um filho, você tem uma casa, né? E aí eu fiquei analisando a minha mente naquele momento. Eu falei, que louco, né? Ela assim, super compassiva, ela falou, não, mas eu tenho que ajudar. Se todo mundo ajudasse um pouco, não estaria nessa situação. E ela me explicando por que ela está fazendo isso, né? E aí eu vi minha mente, né? A mente transitando no reino dos famintos ali, eu querendo segurar algo, porque ela tentando mostrar para ela que ela precisava manter um dinheiro para ela poder se sustentar, para ela poder viver, para ela poder ter o que comer, né? Ela, não, mas quando eu dou, as coisas vêm, as coisas estão andando, estão caminhando, eu estou doando e as coisas estão acontecendo. Então, eu não vou deixar de doar tudo que eu tenho. Se eu precisar, eu dou tudo que eu tenho para os cachorros. E eu me peguei assim, me dei um puxão de orelha, né? Porque, de certa forma, eu não estava entendendo a mente dela, né? E eu estava ali no reino dos famintos, tentando convencê-la que ela precisava segurar algo, que ela precisava ter algo. Então, assim, realmente você. E aí eu trouxe os ensinamentos, né, e falei, poxa, mas eu já estou recebendo esses ensinamentos e eu estou presa, né? Então, como é que se libera disso? Enfim, são só reflexões. Eu espero que esse texto assim me dê mais luz para poder ir liberando, né? Eu acho que é um conflito nosso mesmo, e como o meu texto mostra já há um longo tempo, né, da nossa vida de ser humano, esse conflito está aí. É um buraco fundo muito antigo, né? E a gente tem camadas adicionais hoje, né? Porque, vamos pensar, a gente não tem uma cultura que necessariamente, vamos supor, na época do Buda se vivia de mendicância. É pouco provável que isso funcionasse hoje, né? Porque quem acompanha o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, né? Vê os absurdos que acontecem aqui no Brasil, né? Aquilo, de repente, virou uma coisa, assim, anticristã, inclusive. É uma coisa, assim, bizarra, né? O que o pessoal faz, né? Bizarra. A gente não tem um apreço por esse tipo de visão, né? E o pessoal tem as justificativas, assim, todas, né? É muito surreal. E a gente tem que era uma coisa que eu acho que antigamente talvez não fosse tão forte, né? Que é uma sensação de um projeto de vida pessoal, né? Da carreira, da realização pessoal, e que aquilo tenha uma profundidade espiritual também. Acho que antigamente não tinha vamos dizer assim, essa cobrança tão intensa, até porque não tinha muita opção. A pessoa provavelmente seguia um pouco o fluxo da família, né? Não tinha muito como inventar a roda, né? Então as coisas eram talvez um pouco menos complexas, né? Então a gente vai adicionando camadas assim hoje, né? E vai ficando tudo bem desafiador. Mas é o que você falou, o texto, mesmo sendo um texto antigo, né? Ele é muito atual na forma como ele provoca a gente a pensar sobre isso, né? Legal. Tá bom. Isso foi só o primeiro pedaço, né? Eu acho que semana que vem a gente vê mais uns 1 ou 2 capítulos também. E aí a gente segue nessa. A gente vai seguir o texto vai seguir, na verdade, né? Por mais um tempo dentro dessa discussão. Aí essa discussão, em algum momento, ela começa a abrir para questões internas, né? E aí isso começa então a surgir para ele, para o imperador, no caso, né? Então é bonito de ver passo a passo como que isso vai se tornando mais profundo, né? Essa conversa, né? Ela vai se tornando mais profunda. Mas é isso. Então a gente imagina que os domingos a gente vai tirar para fazer isso, né? Então fica já o convite, né? Domingo que vem a gente vou estar aqui, né? Se tudo der certo, esse horário. E fica gravado também, quem não puder, né? Fica gravado. Então a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama,
juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Kim Lop Chosun Ring Lo Che Zan Lin Sa Sum Cha Pa Pel Dro Jo Chosun Não Ana Midrau do Sung Show.